Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá para a nossa primeira videoaula de Windows. Primeiramente, vou estar explicando para vocês alguns conceitos básicos da informática. Primeiro conceito que a gente tem que saber: o que é hardware? Hardware é toda a parte física do nosso computador, ou seja, tudo aquilo que a gente pode tocar, né? Então, por exemplo, o monitor, o teclado, o mouse, as caixinhas de som. O gabinete, pessoal, ele não é considerado um hardware, tá? Ele apenas é uma caixa metálica a qual armazena os hardwares, tá? Então isso daqui são as peças que nós temos dentro do hardware, né? A fonte de energia, o drive de CD DVD, a placa-mãe, o CPU, tá? O CPU, pessoal, muita gente confunde e acaba chamando o gabinete de CPU, mas isso não é certo, tá? O CPU nada mais é que o processador do nosso computador, essa pecinha aqui, tá? A memória RAM, placa de vídeo e etc. Tá? Então, hardware, toda a parte física do nosso computador, tudo aquilo que a gente pode tocar. Tá? Aí nós temos também os chamados de periféricos. Periférico é tudo aquilo que vai conectado ao gabinete. Então, o mouse, o monitor, caixinhas de som, o teclado, o drive de CD DVD, tá? Um leitor interno de cartão também é considerado de periférico de entrada, periférico. E os periféricos, eles são divididos em três, tá? São periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e de saída, tá? Os periféricos de entrada são aqueles periféricos que vão enviar informações do nosso meio externo para que o computador possa processar. Por exemplo, o teclado, ele é um periférico de entrada, porque quando eu digito alguma coisa, a informação está entrando no nosso computador. O mouse, ele é um periférico de entrada, porque quando eu movimento a setinha ou dou um clique com o mouse, eu estou enviando uma informação para o computador processar. Aí nós temos o que? Periféricos de saída. Os periféricos de saída são aqueles que vão enviar para a gente informações que o computador já processou, como por exemplo, o monitor. Ele vai o quê? Mandar para a gente as imagens que o PC já processou. A caixinha de som, elas vão fazer o quê? Vão mandar para a gente os sons que o computador já processou. Por exemplo, a impressora, ela vai, né, imprimir no papel imagens ou textos que o nosso computador já processou. Então, periféricos de entrada são aqueles que enviam informações para o computador processar, e periféricos de saída são aqueles que nos enviam informações já processadas pelo computador. E existe também aqueles periféricos que são, ao mesmo tempo, periféricos de entrada e de saída, como por exemplo, o leitor de CD e DVD, né? O gravador de CD e DVD, quando ele está lendo um CD, a informação está o quê? Entrando no computador. E se ele estiver gravando um CD, a informação está saindo do computador. O leitor interno de cartão, mesma coisa. Se eu tiver uma informação gravada num cartão de memória e estou lendo essa informação que está no cartão, acontece o quê? A informação está entrando no meu computador. Se eu pegar um arquivo que está no meu computador e gravar no meu cartão, a informação vai estar o quê? Saindo do meu computador. Por exemplo, também, impressoras multifuncionais, que são impressoras que são impressora e scanner junto. Se eu estiver imprimindo alguma coisa, vai estar o quê? A informação saindo do meu computador. E se eu estiver escaneando algum documento, alguma imagem, a informação vai estar entrando no nosso computador. Ok? Bom, temos também o que? Os softwares, tá? O que é software? Software é toda a parte lógica do computador, ou seja, os programas do nosso computador. Tá? Por que parte lógica? Porque um programa a gente consegue interagir com ele,
porém a gente não consegue tocar em um programa, então é chamado de parte lógica. Tá? Existem dois tipos de programas. Os programas que são programas de base, chamados softwares de base, e os chamados softwares aplicativos. Vamos entender a diferença. Os softwares de base, tá? Eles são softwares essenciais para que haja interação entre o computador e os seres humanos. Tá? Porque o computador ele apenas entende sequências de códigos binários. Para o computador, tudo não passa de uma sequência numérica de números binários. Ou seja, o computador internamente ele só entende o quê? Sequências de 0 e de 1. Tá? Então, internamente lá nos hardwares do computador, para ele é tudo uma sequência de 0 e de 1, sequências binárias. Tá? Porém, se ele jogasse na tela para a gente uma sequência aí de um monte de 0 e de 1, a gente não ia entender nada, né? Verdade? A pessoa se o computador começa a jogar lá um monte de 0 e de 1 para a gente ia ficar totalmente perdido, né? E ele não entende a nossa linguagem verbal. Tá? Então, o que o software de base faz? O software de base ele vai pegar, interpretar essas sequências binárias, que é o que o computador entende, e vai traduzi-las em textos, imagens e sons para a gente. E vai pegar os nossos textos, né, a nossa linguagem verbal, e vai traduzir para o computador numa sequência binária de 0 e de 1, que é o que ele entende. Bom, para vocês entenderem melhor, vamos supor que eu estivesse falando em português aqui para vocês, mas vocês só entendessem o inglês. Então, se eu estivesse aqui falando português e vocês só entendendo inglês, vocês iam escutar eu falando, mas não iam entender nada. E se vocês viessem me perguntar alguma coisa em inglês e eu não sabendo inglês, eu também não ia conseguir entender vocês. Então, entre nós haveria o quê? Uma falta de comunicação. Nós não nos entenderíamos. Que seria a mesma coisa que o computador jogar um monte de 0 e 1 na tela para a gente não ia entender nada. Se a gente tentasse digitar alguma coisa para ele, quer seja em português, inglês ou qualquer outro idioma, ele também não entenderia nada. Tá? Então, o sistema operacional ele vai fazer o quê? Um papel de tradutor. Ele vai pegar, que nem eu já disse, as sequências de 0 e 1 e traduzir para uma linguagem que a gente entenda, e vai pegar a nossa linguagem e traduzir para 0 e 1, que é o que o computador entende. Então, o sistema operacional como se fosse um tradutor, um intérprete. Tá? Por isso que sistemas, softwares de base, eles são fundamentais para que possa haver a interação entre o homem e o computador. Tá? Então, voltando ao exemplo que eu estava dando, se eu só falasse português e vocês só falassem inglês, a gente não ia se entender. Porém, se houvesse aí uma terceira pessoa que entendesse os dois, ia entender o que eu falava no português, ia traduzir para vocês no inglês, e o que vocês fossem dizer para mim, a pessoa entenderia no inglês e traduziria para mim no português. Então, essa pessoa seria o quê? A nossa intérprete, a nossa tradutora. Ela estaria fazendo o quê? O papel de um sistema operacional, fazendo o papel de um software de base. Ok? Então, nós possuímos aí vários softwares de base, que em outras palavras são sistemas operacionais. A gente tem o quê? O Windows, temos o Android, o iOS, o macOS, que é o sistema operacional dos computadores da Apple. O que mais? Linux, MS-DOS, uma variedade aí de sistemas operacionais. Tudo bem? E temos também os softwares aplicativos. Os softwares aplicativos, eles são softwares que servem para a gente fazer tarefas específicas, como por exemplo o Paint. O Paint ele serve para quê? Para a gente desenhar, né? Com o Paint a gente pode vir e fazer figuras, desenhos, imagens. Então o Paint ele é um software aplicativo e ele serve exclusivamente para a gente poder fazer desenhos. Como por exemplo o Word. O Word ele é um software aplicativo que
A tarefa específica do Word é para a gente o quê? Digitar textos, certo? Como, por exemplo, também o Excel. O Excel ele é um software aplicativo que serve para a gente fazer o quê? Contas, né? Então, sistemas operacionais ou softwares de base são o quê? São softwares fundamentais para que haja interação entre o homem e o computador. O software de base ou sistema operacional que a gente vai estar aprendendo é quem? O Windows. E os softwares aplicativos são aqueles programas que servem para a gente fazer tarefas específicas. Que nem eu já dei exemplos para vocês. O Paint para desenhar, o Word para fazer texto, o Excel para a gente poder desenvolver cálculos. Ok? Bom, vamos entender aí alguns conceitos básicos do nosso Windows. Assim que a gente liga o computador, a primeira tela que a gente vai ver depois que o Windows é carregado é esta tela aqui, tá? Esta tela ela é chamada de área de trabalho ou de desktop, tá? Ela é a principal tela do nosso Windows, ok? Então, ao longo do nosso curso, vocês vão ouvir muito falar em área de trabalho ou em desktop, né? Várias vezes o professor vai falar para você, pessoal, vamos lá na área de trabalho fazer tal coisa. Ou se não, vamos salvar o nosso arquivo lá no desktop. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em área de trabalho ou em desktop, vocês vão saber que a gente está se referindo a essa tela aqui, tá? A área de trabalho, ela possui três elementos básicos. O plano de fundo, que é essa imagem que a gente vê no fundo aqui, que não precisa ser necessariamente esse leão que eu tenho aqui no meu computador, pode ser qualquer outra figura, tá? Existem várias imagens que a gente pode definir como sendo o plano de fundo da área de trabalho. Ó. Mudei, coloquei um outro diferente. Tá? Isso a gente vai aprender um pouco mais para frente, como a gente faz para escolher uma imagem ao nosso gosto. Bom? Outro elemento fundamental da área de trabalho. A nossa barra de tarefas, que é essa barrinha que a gente tem aqui embaixo. Ó. Essa daqui é a nossa chamada barra de tarefas. Por que barra de tarefas? A barra de tarefas ela vai mostrar para a gente todos os softwares que estão sendo executados no meu computador. Como por exemplo, aqui ó, pode ver que esse botão ele está o quê? Em alto relevo, me mostrando que o bloco de notas ele está em execução. Olhem só, se eu der um clique aqui, ele vai voltar a abrir aquela janela que eu digitei um monte de 0 e de 1 para exemplificar para vocês, né, qual que é a função dos softwares de base. Tá? Outros elementos da nossa área de trabalho. Essas figuras que a gente vê aqui. Essas figuras são chamadas de ícones. Tá? Os ícones nada mais são do que representações gráficas de arquivos, programas, tá? Ou de pastas. Por exemplo, só de olhar para esse ícone, eu já sei que é o quê? Que é o ícone do meu Paint. Só de olhar para esse ícone, eu sei que é o ícone do Word. Só de olhar para esse ícone, eu sei que é o ícone do Spotify. E assim por diante. Tá? Por exemplo, só de olhar nesse íconezinho aqui, eu já sei que se trata de uma imagem. Né? Então, ícones são representações gráficas de arquivos, pastas ou programas. Então, ele é o terceiro elemento básico da nossa área de trabalho. Recapitulando, plano de fundo, barra de tarefas, que mostra tudo que está sendo executado no meu computador. Tá? Para eu saber o que está sendo executado ou não, é só ver aqueles que estão em alto relevo. Ó. Esse daqui está sendo executado, ó, o bloco de notas. Esse está sendo executado, que é a minha imagenzinha. Esse daqui está sendo executado, que é o programa que eu estou utilizando para capturar as imagens do meu computador. Ok? Muito bem. Na barra de tarefas, nós possuímos também o botão iniciar, que é esse botãozinho aqui, que quando eu clico, ele abre o nosso menu iniciar, que é onde eu posso ter
acesso, tá? Aos demais programas do meu computador, certo? E aqui eu tenho a nossa área de notificação, onde fica o meu relógio, mostrando aqui o volume que está o áudio do meu computador, mostrando a minha conexão de rede. Tá? Então, esses são os elementos básicos aí da nossa área de trabalho. Plano de fundo, ícones e também aqui o botão, a barra de tarefas, que é composta pelo botão iniciar e pela área de notificação. Muito bem. Tudo que a gente abrir no Windows, tá? Para quem não sabe do inglês, a palavra window significa janela. Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, Windows significa janelas. Tá? Então, tudo que eu abro no meu Windows, eu chamo de janela. As janelas, elas possuem um formato padrão, né? Um formato retangular ou quadrado. Tá? Assim que eu abro uma janela, geralmente ela vem num tamanho que não ocupa todo o espaço, toda a extensão do meu plano de fundo. Tá? Quando a minha janela ela não ocupa toda a extensão do meu plano de fundo, eu digo que ela está, entre aspas, né, num tamanho padrão. Por que entre aspas? Porque quando a janela não está ocupando toda a extensão do plano de fundo, quando ela não está maximizada, eu posso customizar o tamanho dela. Basta eu parar o cursor do mouse na borda, segurar o clique e arrastar, ó, em qualquer uma das bordas. Tá, ó. Posso aumentar ou diminuir a largura, posso aumentar ou diminuir a altura. Basta pôr o cursor do mouse na borda. Quando ficar a flechinha dupla, você segura o clique e arrasta. Ó. Ok? Então, um dos elementos básicos que toda janela sempre vai ter é isso daqui, ó, a nossa barra de títulos. Tá? Pode ver que está escrito aqui, ó, sem título, tracinho, bloco de notas. Por que sem título? Porque é um arquivo novo que a gente não deu um nome para ele ainda. Tá? Através da nossa barra de títulos, eu posso mover a janela. Ó. Seguro o clique do mouse e arrasto. Ó. Posso largar ela em qualquer lugar da minha área de trabalho. Bom? Esses 3 botões aqui, na realidade, são 4 botões. Quando a minha janela ela não está maximizada, esse botãozinho ele é o botão maximizar. Tá? Se eu clicar nele, a janela vai expandir, ocupando toda a extensão do plano de fundo. Olha só. Agora, esse botãozinho ele não é mais o maximizar, ele é o restaurar. Reparem que ele mudou de forma. Ó. Olha só, se eu clicar, ele vai restaurar a janela para o tamanho que estava antes. Então, reparem bem como está o formato dele agora. E depois que eu clicar nele, olha que ele vai ficar diferente. Ó. Todos conseguiram notar a diferença? Ó? Se a janela não estiver maximizada, ele é o maximizar. E se ela estiver maximizada, ele deixa de ser o maximizar e passa a ser o restaurar. Tá? Esse botão aqui do tracinho, ele é o minimizar. Ou seja, ele vai reduzir a janela para o tamanho mínimo. Tá? Ah, eu fechei a janela? Não, eu apenas minimizei. Como que eu sei disso? Porque, vejam só, o botão aqui do meu bloco de notas ainda está em alto relevo aqui, ó. Tá vendo? Então eu sei que ele ainda está em execução. Ele não foi fechado, ele está apenas minimizado. Para eu voltar a aparecer ele na tela, é só eu dar um clique e ele retorna. Ó. Ok? Então, esse é o botão maximizar. Se a janela já estiver maximizada, ele é o restaurar. Esse tracinho aqui é o minimizar. Quando eu minimizo, eu não fecho o programa. Tá? Ele continua sendo executado, porém só não é mais exibido na tela. Daí, se eu voltar e clicar aqui nele na barra de tarefas, ele volta a ser aberto. E o xizinho vermelho ele é o fechar. Se eu clicar no fechar,
Aí fechou de verdade, tá? Pode ver que ele não está mais em alto relevo aqui, ok? Dúvidas? Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando aí no WhatsApp, pessoal, tá? No grupo aí que a gente criou, tá ok? Eu vou disponibilizar para vocês aí, tá? O link na descrição do vídeo para vocês baixarem o arquivo com todas essas informações que eu acabei de explicar para vocês, tudo bem? Então, continuando, a utilização do teclado. Tem uma teclinha chamada de Caps Lock. Se você ativa ela, tudo que você digitar vai sair maiúsculo, tá? Tudo que eu digitar sai maiúsculo. Se eu desligar o Caps Lock, tudo que eu digitar fica normal em minúsculo. Tem uma teclinha chamada de Enter, que eu possuo duas no meu teclado. Uma na parte do teclado alfanumérico, que ela serve para mudar de linha, ó. E outro Enter que eu tenho no tecladinho numérico, que serve para mesma coisa, mudar de linha. Tá? Muito bem. Eu possuo duas teclas Shift, que elas têm a função que, se eu segurar o Shift, a letra que eu digitar sai maiúscula. Se eu quiser digitar somente uma letra maiúscula, ao invés de ligar o Caps Lock, eu seguro o Shift e digito a letra que eu quero. Lá, segurei meu Shift, digitei a letra que eu quis. Saiu somente o M maiúsculo. Olha lá. Tá? Para exemplificar melhor para vocês, vou abrir aqui o arquivo que contém o desenho dessas teclas para vocês não ficarem perdidos do que eu estou falando. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. É esse arquivinho que eu vou mandar para vocês, tá? Que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. Então aqui está bem explicadinho lá o que é hardware, aquela imagem que eu mostrei para vocês, o que é software. Olha lá, softwares de sistema, que é a mesma coisa que eu disse que são softwares de base, tá? Softwares aplicativos. Diferença entre hardware e software. Então vamos lá. Aqui o nosso teclado, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então a tecla Caps Lock que eu falei é essa teclinha aqui, tá, pessoal? Quando eu aperto ela, aqui em cima existem três LEDs, tá? A LED do meio, quando eu aperto o Caps Lock, ela fica acesa, tá? Então, se vocês virem que a luzinha do meio aqui, é que nesse desenho eu não tenho, tá? Mas no teclado de vocês, vocês vão ter. Então, se a luzinha do meio aqui estiver acesa, eu sei o quê? Que a tecla Caps Lock está ativada, tá? E tudo que eu digitar, caso ela esteja ativada, vai sair em maiúsculo. Então, eu ativei aqui o meu Caps Lock, ó, e tudo que eu estou digitando está saindo em maiúsculo. Daí, se eu pressionar de novo o Caps Lock, a luzinha do meio se apaga e tudo que eu digitar vai sair normalmente em minúsculo. Tá ok? Vamos lá. O Shift, que nem eu falei, a gente tem dois Shifts, ó. Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Tá? Ambos os Shifts têm a mesma função. Se eu tiver com o Caps Lock desligado, quando eu segurar o Shift, a letra que eu digitar, ela vai sair em maiúsculo. Tá? Os dois Shifts têm a mesma função. Tá? Se eu seguro ele, tanto o da esquerda quanto o da direita, e o meu Caps Lock estiver desligado, se eu segurar ele, a letra que eu digitar com ele segurado vai sair em maiúsculo. Além disso, o Shift ele serve para ativar a segunda função das minhas teclas. Como por exemplo, observem aqui, ó, que embaixo eu tenho o número 1 e em cima eu tenho o ponto de exclamação.
Tudo que está embaixo a gente chama de primeira função. Para utilizar a primeira função, é normal, é só apertar o número, ó, só digitar a letra normal. Ou melhor, é só apertar a tecla normalmente, ó, sem fazer nada. Só ir e apertar a tecla. Caso eu queira utilizar a segunda função, que é o símbolo que está na parte de cima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar o Shift. Então vamos lá. Se eu quiser no número 1 utilizar a exclamação, eu seguro o Shift. Se eu quiser usar o número 1, é só apertar normal. No número 2, se eu quiser usar o número 2, só aperto o número 2. Se eu quiser usar o arroba que está em cima do número 2, seguro o Shift. Com o Shift segurado eu vou e aperto a tecla que vai aparecer o arroba. E assim por diante. Se eu quiser digitar o 3, só aperto normal. Se eu quiser usar o jogo da velha, seguro o Shift e aperto o 3, que vai sair o jogo da velha. Certo? Então o Shift ele serve para quê? Se segurado, para utilizar a segunda função das teclas, que é o símbolo que fica na parte de cima da tecla, tá? Ou para a gente utilizar somente uma letra maiúscula. Tudo bem? Maravilha. O Enter, que nem eu falei, tem dois Enters. Um aqui no teclado alfanumérico, que é esse daqui, e esse outro aqui no tecladinho numérico, tá? Os dois têm a mesma função, para a gente poder mudar de linha. Quando eu aperto o Enter, ó, vou descendo para a linha de baixo. Ok? Muito bem. Vamos lá, continuando. O teclado alfanumérico, o teclado numérico, reparem que ele tem números e eu tenho outras funções aqui nas teclinhas. Ó. No 2 eu tenho também setinha para baixo. No 4 eu tenho setinha para esquerda. No 6, setinha para direita. No 8, setinha para cima e assim por diante. Estão vendo que tem essa teclinha chamada de Numlock? Em cima do Numlock aqui, pessoal, tem uma luzinha, tá? Se essa luzinha estiver apagada, se eu apertar os números, vai funcionar o quê? A outra função das teclas. Então, por exemplo, se o meu Numlock aqui estiver desligado, se eu apertar o 8, vai acontecer o quê? Vai funcionar a setinha para cima. Se eu apertar o 2, vai funcionar a setinha para baixo. Ó. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Aqui eu estou com o meu Numlock ativado. Tá? Então, ó, setinha para cima é o 8, funciona o 8. O 2, funciona o 2. Eu vou desligar o meu Numlock. Se eu apertar o 8, vai funcionar a setinha para cima. Se eu apertar o 2, vai funcionar a setinha para baixo. Se eu apertar o 6, setinha para a direita. Se eu apertar o 4, setinha para a esquerda. Agora eu vou ligar de novo o meu Numlock. Olha lá. Voltou a funcionar os meus números. Ok? Então, para a gente saber se o Numlock está ligado, a luzinha aqui vai estar acesa. Se ela estiver apagada, o Numlock está desligado. Para ligar ou desligar o Numlock, basta apertar essa teclinha aqui. Muito bem? Vamos lá, continuando. Se eu quiser apagar letras ou números, caracteres quaisquer, da direita para a esquerda, eu uso esse carinha aqui, ó, o backspace. Vamos ver? Estou apertando o backspace, estou apagando da direita para a esquerda. Se eu quiser apagar da esquerda para a direita, eu vou usar o delete. Ó. O delete eu apago da esquerda para a direita. O delete é esta teclinha aqui. Ó. Essa teclinha aqui. Certo? Muito bem. Então, acentuação. Como que a gente faz? Então, por exemplo, aqui eu tenho o acento agudo, tá? Vamos lá. O acento ele funciona da seguinte forma, pessoal. Primeiro eu aperto o acento, eu apertei, não aparece nada, e quando eu digitar a letra, ela já vai sair com o acento em cima, ó. Ah, professor, eu
cometi um erro no meio da linha. Eu tenho que vir apagando tudo até chegar no meu erro? Não, não preciso. Eu posso vir com setinhas do teclado até onde errei e apagar somente o que tiver errado. Bom? Vamos usar outra palavra com acento. Por exemplo, João. Ó, aperto o acento, não aparece nada. Quando eu digitar a letra, ela já vai sair com o acento em cima. Beleza? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.